Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui vamos para a tão esperada desmitificação do Alicia. Pra quem não sabe, a Alicia trata-se de um site na Deep Web, e esse site aqui ele tem aí algumas mensagens assim ao mínimo um tanto estranhas, a gente vai explicar tudo isso. Esse site surgiu por volta de 2015, agora no começo de 2017, que o site assim, digamos, ressurgiu e tá aí dessa forma, como vocês estão vendo na imagem. Antes de mais nada, quero como sempre mandar um salve para as seguintes pessoas que me ajudaram a fazer esse vídeo. Sem a ajuda desses caras, vocês não estariam vendo isso, porque muita coisa daqui foi descoberta por essas pessoas. Então vamos lá, um salve pro Mr. Smile, Buff Madara, Danilo Zoeiro 5, Kodo, Ai Jacarandá, Danilo Khan, sorte deles, Eduardo Medeiros, Psychedelic Love, Lucky, Jackass DD, Fios 123, Black Cat 1, Vladimir, que é o Blumier do Discord, Forox, Mr. Snow, Cyber Ghost, Zael, Supremo 22, Pedro FZC, Dark Matter, Slime, Hack, Hollow, Imperatriz das Cabras, Dark Opressor, Vergil, The Programmer. Então valeu para vocês que ajudaram, e como sempre tá aí na descrição o link do tópico do fórum, onde a gente fez toda a investigação, inclusive ela é pública. Iniciando aqui a nossa investigação, primeira página que a gente encontra aí nesse link da Deep Web, tá no PDF, basta você encontrar, você tem aqui a primeira mensagem, Alicia. Repare que tem um ponto depois de cada letra e no finalzinho o IA tá junto, por alguma razão que a gente tem uma suposição, mas isso vai ser mostrado depois. Aqui em seguida tem uma frase: chama-me, mostre que vivo, mostre seu medo e sua fraqueza, é um novo tempo e uma nova busca. Tem esse logotipo e aqui embaixo tem mais umas informações, por exemplo, então lentamente os 33 abriram os olhos, souberam quem deveriam buscar. Enfim, várias informações aqui que eu não acho que seria interessante eu ler, porque você pode pausar o vídeo e ler e iria ocupar muito tempo se a gente fizesse isso. Outra informação da hora é que se você passar o mouse assim por cima do texto do site, ele vai revelar muita informação nova. Tem mais aqui outros textos semelhantes com informações assim estilo enigma mesmo. Tem muita mensagem assim bem naquele tom épico, enfim, aquela coisa, digamos assim, quase literária. Tem aqui várias frases, por exemplo, insistem em nos chamar, testamos constantemente a vontade daqueles que nos desacreditam, não é por necessidade de provar nossa existência, para provar a disposição que todos têm de obedecer e assim por diante. Aqui ele diz aqui, convidamos então a mente desses fracos a expandir, apenas um jogo, não. Isso não se trata de um jogo, se trata do inimaginável. 33 pessoas e um líder, mostrando aos escolhidos que a luz jamais vencerá a escuridão, a lei universal. E essa última frase, quem luta contra os monstros deve velar para que ao fazê-lo não se transforme também em um monstro, é do Nietzsche, basta você pesquisar no Google, é um filósofo e bem conhecido. E aqui na parte inferior também tem essas frases, que inclusive diz aqui, busque a verdade, ela está em sua face, vossa face é de medo, então aceite a morte. Ou vossa face apresenta um sorriso, assim como nossa pergunta apresenta-se escondida, a verdade está tão quanto. Na morte se verá a verdade, ao amanhecer o silêncio obrigará a alma dos inconformados. Parece quase pregação isso aqui. E também tem mais algumas coisas interessantes que a gente pode perceber. Se a gente clicar com o botão direito na página, ele vai chegar no código fonte. Aqui tem essa mensagem: não acharás a verdade em um código, você é a mentira, nós somos a verdade e a verdade ele achará. E tem aqui o código fonte de um contador. Por alguma razão, no momento em que eu estou gravando isso, esse contador resolveu sumir. Não sei se o cara acabou retirando da página, ou se por alguma razão isso simplesmente não está aparecendo, mas é isso aqui. Esse contador, se você considerar o dia que ele está programado para zerar, é no dia 30/4/2007. Memorizem essa data porque vai ser interessante. Esse site aqui também tem uma música que toca no fundo, uma música praticamente incessante. Vocês ouviram aí um pouquinho dela, eu fiz o download desse áudio. Esse áudio tem 10 minutos e tem o nome de ouça-me.mp3. Com algumas pesquisas no Google, a gente descobriu que, na verdade, esse site corresponde a isso aqui. É um vídeo que retrata, digamos assim, a gravação que uma equipe de paranormais fez quando entrou num hotel mal assombrado. Não tem nada demais nele, não representa nenhuma tortura, não representa gritos, não representa nada. É apenas os caras gravaram e supostamente são fantasmas, são assombrações, aí o cara viaja o quanto ele quiser. Vou dar play um pouquinho, vocês vão ver que se trata exatamente da mesma coisa. Durante o decorrer do vídeo tem algumas palavras que os caras falam que são inaudíveis, porém a gente nem tentou descobrir porque isso aqui não é do Alicia em si, isso aqui é copiado de um outro lugar. Outra parada bem interessante também é esse logotipo, isso seria o que? Uma lagosta, uma cigarra, uma mariposa, enfim. Tem várias teorias, mas a gente descobriu de onde veio isso aqui na realidade. Os caras simplesmente foram num site chamado fiocruz.br, que é de uma empresa que produz medicamentos, foi lá na parte de biologia, biossegurança e encontrou a foto dessa mariposa. Então os amiguinhos foram lá no Photoshop, pegaram a imagem da mariposa e deram alguns efeitos para chegar na imagem que a gente tem atualmente do logo. Eu vou demonstrar aqui para vocês como que eu consigo provar que essas imagens são as mesmas. Se você jogar aqui e vir aqui na opacidade da mariposa, no caso do logo, e reduzir bastante, você pode tentar girar para deixar assim, digamos, as duas imagens quase que sobrepostas igual, assim, ou seja, como dá para perceber com algum esforço, né, se você foi tentando girar até ajeitar, as duas imagens se encaixam perfeitamente
de forma assim que fica quase nenhuma sombra de dúvida de que se trata apenas da mariposa que os caras jogaram aqui. Como que os caras deram esse efeito? Se você pegar aqui a imagem da mariposa, vir em ajuste, selecionar matriz saturação e você aumentar lá para cima, vai ver que ele atinge esse tom meio de vermelho. Com isso você pode ir alterando e aí provavelmente deve ter sido assim que o cara chegou no logo que a gente tem atualmente. Outra parada interessante também, supondo que você pegue essa imagem, um caminho errado.png é o nome do logo que os caras usam. Abre no Paint e você vem aqui, clica em lata de tinta, seleciona uma cor qualquer, por exemplo branca, e manda aqui para colorir. Assim que você colorir, vai perceber que vai aparecer uma mensagem aqui embaixo. A curiosidade pode ser mortal.txt. Se você pegar essa mensagem aqui e jogar lá no site em questão, você pega aqui, dá um Ctrl V e digitar curiosidade pode ser mortal.txt, vai encontrar um arquivo TXT que também tem mais alguns escritos nesse estilo. Tem uma criptografia lá para baixo, mas vocês vão saber dela daqui a pouco. Porque a gente fez mais uma coisa a respeito dessa imagem. A gente abriu aqui num programa de análise forense, para quem quer saber mais, tem meu vídeo de forense, dá uma olhadinha lá, e veio aqui. Tentou procurar por esteganografia, mas a opção de extrair strings não retorna nada muito interessante, como mostra aqui apenas informações que o editor de imagem colocou, mas retornou algumas paradas muito mais legais. Entre elas que essa imagem foi feita, como eu disse, utilizando o Adobe Photoshop. Isso aqui está no próprio metadado que a gente encontrou a partir da análise forense da imagem. E também a gente chegou à data em que essa imagem foi criada. Foi no dia 6/1 de 2017, 6 de janeiro, precisamente às 8 horas. Foi criado nessa data e foi modificado por último às 8h39. Ou seja, o cara levou aí uns 40 minutos para fazer todas essas alterações. A partir aqui do TXT que a gente encontrou, se você descer lá embaixo, tem que encontrar, é meio chatinho de achar, mas aqui no meio tem uma mensagem criptografada, ela pelo menos deveria ter subido aqui. Apareceu aí uma parte, eu nem vou ficar me esforçando para procurar muito, já encontrou, mas se você pegar essa mensagem, vir aqui num site que faz criptografia, e selecionar a base 64 e decifrar algumas vezes, você vai ter que ir clicando várias vezes até chegar na mensagem original. Vai chegar nisso aqui, baltazarsf@gmail.com. Esse e-mail aqui a gente tentou fazer algumas pesquisas a respeito dele e inclusive entrou em contato com os caras. Na verdade eu não entrei, quem entrou foram os caras do fórum. A gente teve uma pequena conversa, que é o que vai ser mostrado agora. Um usuário do fórum, no caso o Smile, ele autorizou que eu mencionasse o nome dele, chegou lá e perguntou por que o cara deixou um e-mail lá. Ele deixou aqui, pode saber quem eu sou, como sabe que este é um perfil verdadeiro. E o cara respondeu, achar a porta é só metade do caminho, onde está a chave. Isso aqui foi o cara do e-mail Baltazar SF que respondeu. Logo em seguida, depois que a gente foi decorrendo assim a análise lá no grupo do fórum, o cara disse, já descobrimos que é bait. Bait seria uma armadilha, uma coisa falsa. Panelinha of Heroes já tá manjado, confira o vídeo no canal. Isso é que vocês vão entender daqui um pouco. Em seguida, o cara respondeu a seguinte coisa. Somos uma organização operando desde 2012, achada por adolescentes em 2014. Centenas de vídeos no YouTube e alguns grupos no Facebook, incluindo vários denominados panelas. Se lhe posso dar um conselho, garoto, é utilizar seu tempo de forma produtiva. Pesquisei pessoalmente o significado de bait no Google e tem alguma referência a jogos online de time, então não consigo aplicá-lo ao contexto geral. Se você é adolescente ou se é adulto, dependente, nós não interessamos em vocês. Deixe-nos em paz ou então é nós que o encontraremos. Já podem perceber que, pelo visto, gramática não é o forte do cara que escreveu isso aqui. Tem vários erros de concordância verbal, enfim, ele não entende muito de escrever bem. Mas algumas coisas interessantes que a gente pode chegar a partir do e-mail. Observa o nome, Handmade But. Isso aqui a gente pegou porque aparece lá no header do Gmail. Isso foi o cara que encontrou quando enviou as mensagens. Realizando uma pesquisa por Handmade But, a gente vai encontrar duas coisas interessantes. Uma delas é uma página do Google+, que tem um seguidor, e aqui em sobre você não consegue muita coisa, apenas acha que é do gênero feminino. Outra coisa interessante é que tem um canal no YouTube com o mesmo nome, Handmade But. Nesse canal tem a mensagem, Alicia não está aqui, sua busca está no caminho errado. Porém, apesar de não aparecer nada nesse site, nada relevante, se a gente colocar um playlists depois dessa forma, mesmo o YouTube não permitindo entre aspas, você chega nisso, vai encontrar uma playlist de vídeos curtidos do cara. A gente tentou envios, outras coisas, não achou nada, foi apenas isso aqui. Essa playlist está repleta de vídeos excluídos, praticamente não tem nada, aliás não tem nada mesmo, todos foram deletados. Alguns deles dizem que é porque a conta foi encerrada, outros dizem que é strike, enfim, tem várias informações. Porém, se você ir pesquisando aqui, clicando neles, vai encontrar que tem alguns com algumas informações interessantes. Um deles foram deletados por golpe e assim por diante, mas pesquisando vai chegar em 2 vídeos que revelam mais ou menos que tipo de atividade esse cara fazia na conta antes de usar ele como se fosse assim pro Enigma. Uma delas é um tutorial de como instalar o Sony Vegas, provavelmente deletaram porque é sobre pirataria. Outro link também que a gente encontrou nessa playlist é um vídeo de hacker para Crossfire. Crossfire, VIP Hack, New Crossfire, alguma coisa que saiu. Isso aqui foi deletado não por ser um hacker, mas porque os caras, Crossfire Hacker New, fizeram assim, digamos, uma recomendação por direitos autorais. Ou seja, esse cara, o Handmade But, antes de usar isso aí para um vídeo no Enigma, ele fazia algumas atividades bem características de um adolescente de 13 e 14 anos. Aprendia a usar Sony Vegas, procurava hacker para o Crossfire que provavelmente ele joga, entre outras coisas.
Considerando o português do cara e algumas coisas que ele andou pesquisando no YouTube, como eu mostrei, eu considero que isso, assim, digamos, é uma atitude um pouco diferente, um pouco inadequada para quem pretende dizer que é dono de uma seita, mas tudo bem, vamos relevar, vamos considerar isso aqui. Outra parada interessante também, aqui no código-fonte da página, se você descer lá embaixo, vai encontrar essa mensagem, para membros 2017, e tem esse valor aqui. E tem esse endereço aqui. Isso aqui, como muitos acham, não é uma mensagem criptografada. Na verdade, isso aqui trata-se apenas de um endereço Bitcoin. Fazendo uma pesquisa por esse endereço Bitcoin na rede, a gente vai achar muitas informações interessantes. Por exemplo, isso aqui. Como vocês sabem, o Bitcoin ele não é totalmente anônimo, então você consegue rastrear, definir quanto de balanço tem na carteira. Eu não sei quem está por trás dessa carteira, mas eu sei que transações ela fez e na realidade ele não fez nenhuma transação. Ou seja, mesmo ele cobrando aqui 0,05 Bitcoins, que dá aproximadamente R$120 por uma resposta, ninguém pagou nada para esse cara. Ou seja, aparentemente ninguém caiu no golpe, caiu na história dele. Outra parada interessante também, um pouco antes da gente começar a investigação, não tinha esse endereço Bitcoin, tinha uma página do Satoshi Box, que é um site na qual você pode vender arquivos por Bitcoins. E ele tem esse arquivo aqui, o final se aproxima.txt, tem 21 bytes, e ele vende também pelo mesmo preço. Ou seja, por alguma razão, ele decidiu trocar e ainda assim tentar ganhar Bitcoins em cima do enigma que ele fez. Vocês podem perceber a partir de tudo que a gente já leu, de tudo que a gente mostrou, inclusive da análise do contador, o qual zera a 1 da manhã e 33 minutos, que são claras as referências à cicada, ou seja, tem muita coisa, 33 líderes, um seguidor, enfim, várias coisas dos caras a gente dizendo praticamente que eles fizeram um bait da cicada, fizeram uma cópia da cicada, inclusive o logotipo da mariposa é até bem semelhante. Já o nome Alice, a gente chegou num site chamado Alice, Artificial Intelligence Foundation, que é um projeto no qual pretende oferecer um serviço de inteligência artificial, uma espécie de robô Edge que você pode mandar mensagem. Ele tem inclusive um outro negócio chamado Cláudio, que é um teste de personalidade, cujo nome é bem semelhante ao da Alicia. Considerando que no final aqui o I e o A ficam juntos, vocês podem perceber no site, eu falei no comecinho, o I e A fica junto no final. Isso aqui seria uma referência à inteligência artificial mesmo que os caras pegaram daí. Então talvez o texto, o nome do site tenha alguma coisa a ver com isso, mas a gente não tem como provar. Outra coisa interessante também, a gente utilizou uma ferramenta chamada Dearbuster, na verdade o Codo lá no fórum fez. Com isso a gente conseguiu separar outras páginas que estavam salvas no site do Deep Web. Entre elas, um chamado Icons, que tem algumas informações referentes aos ícones mesmo, é uma pasta padrão do servidor, que o cara instalou rodando Apache numa máquina com Windows, como também tem uma informação no Reader que dá para você deduzir isso. Mas essa parte dos ícones não tem nada demais. Agora, tem um diretório chamado licenses. Nesse diretório aqui, tem um texto chamado próximo.txt. Abrindo esse texto, você não vai encontrar muita coisa demais, mas vai ter uma mensagenzinha, digamos assim, para quem pretende se aventurar no enigma. Essa mensagem é: o caminho está próximo, muitos encontraram a porta. Resta entender que todas as portas anseiam uma chave. Mais uma vez, a concordância verbal do cara também anseia, digamos assim, mais cuidados. E aqui a gente tem a lista de ícones, que não tem nada demais, já procurei muito, mas aparentemente não tem nada escondido nesse diretório. Também tem outros diretórios, seja bin, examples, error, enfim, mas isso aqui não está acessível. A gente coloca lá e apenas chega numa mensagem de erro, então não dá para prosseguir. Agora a gente fez aí uma busca na internet para descobrir quando essa história começou. O primeiro cara que falou sobre isso chama-se Gorion Mendes GM. Ele postou no dia 8 de fevereiro de 2015 um vídeo mostrando a Alice. E aqui ele explica mais ou menos como a coisa funciona. Também tem um post numa página chamada Deep Web, em espanhol, tá um post aqui, tem uma fala sobre a Alice. E também tem esse site aqui que ele meio assim faz um debunked sobre a Alice com que eles descobriram. A partir daqui e a partir de um outro vídeo a gente chegou num post do 4chan. O post no 4chan tá aqui e nesse post aqui eles colocam como se o código-fonte do site tivesse liberado uma lista com os 80 primeiros escolhidos. Ou seja, em algum momento lá para 2015, os caras postaram no código-fonte uma lista de pessoas. Essa lista de pessoas você encontra por inteiro nesse PDF aqui. Tem todo mundo que os caras listaram ali como sendo os escolhidos. Em português e tal. Pesquisando, a gente encontrou duas coisas. Primeiramente, um vídeo no YouTube também mais ou menos da mesma época. Ele tá, se eu não me engano, aqui. Nesse vídeo, em determinado momento, ele apresenta a seguinte mensagem no site: chamam-se heróis POH e onde se encontram busque a verdade. Esse link aqui, POH, levava justamente para um grupo no Facebook chamado Panelinha of Heroes, que foi aquilo que eu tinha falado lá atrás no e-mail do Smile. E nesse grupo aqui a gente tem aqui embaixo, curiosamente, Alicia, patrocinadora oficial. Percebam também que alguns nomes citados aqui na lista fazem parte do grupo. Por exemplo, tem escrito aqui, eu sou um hamster. Se você abrir o perfil da administradora, chamada Bianca Neves, você vai encontrar justamente eu sou um hamster aqui no apelido dela. Provavelmente era isso que a Bianca usava quando criou o grupo inicialmente. Ela é a primeira escolhida. Além disso, se você fazer uma busca aleatória, escolhe, sei lá, Gustavo Andrade. Aí pesquisa Gustavo Andrade lá atrás, talvez você encontre que o Gustavo Andrade ainda faz parte do grupo. Citei ele como exemplo, não sei se faz, mas alguns deles aqui fazem. Outra parada interessante, aqui no perfil da Bianca tem o seguinte post, de 6 de janeiro às 23h59. Fucking vida me deixa longe da panela há 2 anos. Fucking admin me adiciona na panela de novo, aguardando. Fucking relato da vida acham que é bait. Alicia.
Detalhe importante, isso aqui foi postado precisamente no mesmo dia em que a imagem do Alicia foi criada. Como mostrou a imagem forense, a data dela é 6 de janeiro. A data da postagem também é 6 de janeiro, poucas horas depois da qual a imagem foi criada. Ou seja, as coisas praticamente coincidem se você considerar isso. Além do mais, no About aqui a gente tem que a data de nascimento da Bianca é justamente 30 de abril de 1990. Justamente que bate exatamente com a data na qual o contador está programado para zerar no dia 30 de abril. Aquele contador que tinha lá e por alguma razão sumiu, estava programado para ser zerado exatamente naquele dia que era 30 de abril. Aqui tem a lista de membros, a gente conseguiu descobrir também algumas paradinhas interessantes. Por exemplo, que tem mais 3 administradores que já foram da panela. Um cara chamado Leonardo Rigg, Murilo Torres e André Marques. O André Marques ainda faz parte do grupo, o Leonardo Rigg também, inclusive o Leonardo Rigg, o nome dele está lá na lista de escolhidos, acho que está por aqui, por essa parte superior aqui vocês vão encontrar o nome dele, basta você dar uma pesquisada melhor. E o Murilo Torres, por alguma razão, ele acabou saindo do grupo depois. A partir de tudo que eu falei, a partir de todas as evidências que a gente jogou aí pra vocês, a pergunta final é, o que a gente conclui disso? Vamos fazer algumas considerações. Primeira, o site da Alicia já mencionou lá para 2015 oficialmente o grupo Panelinha of Heroes, então colocaram lá o link. Em 2015, esse mesmo site já publicou uma lista de escolhidos que continha o nome de membros do grupo que foi citado acima. Isso aí tá no Fortune, tem um monte de lugares, tá prova mesmo mostrado em vídeo que isso aconteceu, não é coisa tirada assim do nada. Atualmente, os responsáveis procuram negar qualquer relação com o grupo. Se você não está entendendo muito bem o que eu acabei de falar, vai lá no e-mail que a gente mandou. O cara afirma que esse grupo foi descoberto aproximadamente em 2015 por adolescentes, mas na verdade é uma ação que está sendo feita desde 2012. Ele inclusive diz aqui que ele não tem a mínima ideia do que a palavra panela significa, ele inclusive pesquisou no Google e não achou nada. Eu não sei exatamente como ele não tem a mínima ideia se o próprio site dele já citou o nome panela, então provavelmente ele tem, mas ele está mentindo pra gente. Além disso, o grupo é administrado por Bianca Neves, que possui uma referência ao site na capa. E a Bianca afirmou que a Alicia está voltando e também utilizou a imagem que aparece lá, patrocinador oficial Alicia. A data de nascimento é exatamente a mesma, tudo coincide. Os e-mails foram respondidos além das ameaças, deixem-nos em paz ou então nós iremos te encontrar. Também tem alguns erros de ortografia que são, digamos assim, banais. Se eu tivesse uma seita, eu não cometeria esses erros porque iria descredenciar totalmente. Além disso, a conta que está por trás do e-mail foi utilizada também para pesquisar coisas como instalação do Sony Vegas e hack para Crossfire. Desse jeito, a gente pode meio concluir que, na verdade, a Alicia, ao que tudo indica, é somente um site que foi administrado por adolescentes num grupo do Facebook. Não tem nenhuma evidência se trata de uma seita, além das informações que são deixadas pelos criadores, que são tanto assim, digamos, constrangedoras como a história do hacker para Crossfire. Ao contrário, tem muitas evidências que mostram que, na verdade, o grupo está ligado mesmo com esses pré-adolescentes, o pessoal da Panelinha of Heroes, a Bianca e tudo mais. Além disso, o cara que fez o site negou as próprias origens, ele mesmo negou que foi feito em 2015. Assim a gente pode dizer, concluindo, que apesar do site ainda ser administrado por adolescentes, por alguém que na verdade não tem uma seita, ele está tentando tirar aquela imagem da seita, tentando apagar da história, que eles mesmos já mencionaram o grupo da Panelinha of Heroes, e está agora, digamos, com um projeto totalmente diferente. A gente está afirmando tudo isso porque o endereço da Onion utilizado em 2015 é exatamente o mesmo utilizado agora em 2017. Isso só é possível se a pessoa tiver a chave que faz com que aquele endereço seja gerado. E essa chave não é roubada, não sei se isso tenha acontecido, mas provavelmente não aconteceu. Ou seja, a mesma pessoa simplesmente reviveu o site, postou no computador e fez. E claro, é muito fácil de você criar um site na Onion. Tem aqui, tá aparecendo na lateral para você agora. Basta seguir alguns procedimentos em questão assim de 5 minutos, o site está pronto. Eu mesmo fiz, acho que você não precisaria ter um QI muito elevado para conseguir fazer isso. Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam no canal, deixem um joinha que em breve a gente se vê. Falou!